Fala vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Acho que não. Boa noite a todos vocês. Vamos gravar o nosso pós-jogo de Vasco da Gama 0, Madureira 1. O Vasco foi derrotado. Antes de dizer o que aconteceu nesta partida, eu peço a você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no nosso canal. Lembrando que mais tarde iremos fazer uma live lá no canal alternativo. Deixarei o link fixado nos comentários, assim como na descrição deste vídeo. E meus amigos, dizer o que diante dessa situação a qual o Vasco da Gama está vivenciando? Olha, na minha opinião, nada justifica o fato do treinador Marcelo Cabo optar por uma equipe alternativa. Gente, o Vasco teve uma semana cheia para poder trabalhar, meus amigos. O Vasco está visando aí uma Copa do Brasil, onde o próximo jogo é em junho, e o Campeonato Brasileiro da Série B. Ou seja, a gente tem que priorizar o entrosamento. Principalmente aí, colocar essa zaga titular, composta por Hernando e também Castan, para atuar, para não ter falhas sucessivas igual estava tendo. E o Marcelo Cabo hoje, ele simplesmente coloca uma equipe alternativa, uma equipe repleta aí de meninos. Eu não vou crucificar aqui esses meninos do Vasco da Gama, não vou fazer covardia. Para mim o erro é do treinador, conforme eu disse, nada justifica. E também as pessoas não gostam que eu falo, né, do Pássaro, mas o Pássaro é o homem forte do futebol. O Pássaro é para estar ali para poder dizer para o treinador: olha, sob qual justificativa você vai colocar uma equipe reserva no jogo de hoje, se os jogadores do Vasco receberam férias aí prolongadas, folga e etc. Era para todo mundo entrar e jogar. Mas enfim, o Vasco da Gama perdeu um jogo aí que o Vasco jogou a maioria do tempo com um a menos. O menino Laranjeiras foi expulso, né, de uma maneira que eu considero até infantil, né? Mas a gente não pode ficar aqui crucificando individualmente atleta do Vasco. Acho aí que houve um erro, mas futebol é coletivo, e nessa coletividade, quando a equipe perde, todos saem perdendo. E a verdade, meus amigos, que a equipe do Madureira teve mais posse de bola, finalizou mais. O Madureira largou na frente com um gol aí do Sampaio, um gol aí que, sei lá, acho que o Caio Tenório deu mole ali, poderia ter se antecipado ali no lance, mas 1-0 é Madureira. E fica difícil quando a gente joga com uma equipe alternativa, jogar a maioria dos jogos, né, com um jogador a menos, né? Agora, o Vasco da Gama retorna aí a campo no próximo final de semana. Só no outro sábado que a gente vai ver o Vasco da Gama jogar. Espero aí que o Marcelo Cabo coloque a equipe titular para poder jogar. O jogo que acontece às 16 horas, né, do próximo sábado, contra o Madureira, o tricolor suburbano, como é chamado aqui no Rio de Janeiro. E o Vasco agora precisa pelo menos vencer por 1-0, repetir esse placar, que o Vasco joga por 2 resultados iguais. Agora, gente, porra, não dá. Ficou constatado uma coisa: que o Vasco precisa aí de reforços, ao meu ver, né? O Vasco hoje tem uma equipe de 11. E porra, e no banco, tu coloca quem?
vai jogar a responsabilidade até dezembro para essa garotada, para matar no peito e assumir, eu acho um pouco complicado. Assim, gente, quer poupar? Tenta poupar aí o mínimo, né? Coloca pelo menos a zaga titular para poder jogar, o Germancano, que é um atleta experiente, para poder jogar. Agora, não dá. O Vasco fazer um primeiro tempo aí muito ruim, né? O primeiro tempo foi tecnicamente muito pobre do Vasco. O único perigo de gol que o Vasco teve foi com um chute no travessão do nosso Léo Jabá, né? Hoje foi a reestreia aí do Rômulo aí, né? Que na medida do possível até se esforçou, tentou, né? Mas, cara, é muito pouco pro Vasco da Gama. O Rômulo sentiu aí uma lesão na coxa direita, né? E na etapa final, o Vasco parece que não voltou pro segundo tempo, cara. Algumas alterações aí do Marcelo Cabo que não deu para entender. Ele tirou o Thiago Reis para colocar por Juninho, né? E, pô, perdeu o poder ofensivo. O Juninho é um jogador que não consegue se encontrar aí na equipe do Vasco da Gama e acabou que o gol do Madureira saiu aos 14 minutos aí do segundo tempo, cara. Um gol do Sampaio que aproveitou um chute cruzado do Silas, né? Caio Tenório, como eu disse anteriormente, deu mole e, porra, acabou. 1-0 esse jogo. Poxa, a gente fica a semana toda na expectativa para que o Vasco da Gama possa efetivamente fazer um jogo bom, achando que o Vasco iria colocar um time titular para que a gente visse uma evolução. E hoje, infelizmente, a gente tem que analisar em cima de uma equipe alternativa, né? Muito pouco o que o Vasco apresentou hoje, ainda tendo em vista que era uma equipe reserva, né? E não vou falar individualmente aqui de jogador, até porque se hoje a gente for culpar alguém, é esse treinador aí, que eu tanto critico aqui, as pessoas simplesmente o venera. Acabou essa invencibilidade do Cabo, né, que durava 11 jogos aí, e eu espero aí que, porra, que na parte de cima o comando, o Pássaro efetivamente, porra, cobre, cara, que sinceramente coloquem uma equipe aí, porra, mais robusta aí, pra gente não ver o Vasco da Gama fazendo feio nessa Taça Rio. Tudo em aberto, né? Essa é a grande verdade. O Vasco tem plenas condições de reverter em São Januário esse resultado, mas tá valendo aí 1 milhão, né, gente? Essa Taça Rio aí, para quem precisa, como o Vasco precisa, não é para colocar uma equipe alternativa. Bom, esse foi o resumo aí do jogo, na minha ótica. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam do jogo. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Estamos tristes, né? Mais tarde, live lá no canal alternativo. Se inscreva lá, link na descrição do vídeo e também nos comentários. Valeu, meus amigos. Vai dar Vasco. Abraço.